Oi, amiga, paz do Senhor Jesus, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E no vídeo de hoje, mulher, é um devocional, né? Faz muito tempo que eu não gravo devocional e hoje eu decidi gravar esse devocional porque eu quero contar para vocês um testemunho das maravilhas que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu sei que tem muitas inscritas aqui que estão cheias de dúvidas, né? Cheias de porquê. E eu decidi gravar esse vídeo para poder esclarecer para vocês. Eu já soltei até alguns spoilers lá no Instagram, mas eu decidi me preparar primeiro, né, psicologicamente, emocionalmente, para poder trazer esse vídeo para vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e não se esqueça do principal, que é curtir o vídeo. Deixa aí o joinha, se inscreve aí, porque aqui eu não gravo só devocional, aqui eu gravo vídeo de rotina, faxina, vlog, tudo que Deus prepara eu vou gravando, tá bom? Então, para começar esse devocional, eu gostaria de deixar aqui um versículo que vai ser o nosso versículo-chave desse devocional, que é o Salmo 126, versículo 3, que diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Tu tem algo que Deus tem feito na tua vida que tem te deixado alegre? Deixa aqui nos comentários, escreve aí, Elizabeth, Deus fez, aí você escreve lá o que Deus tem feito na tua vida, né? E eu já quero começar falando para vocês do tema, né, desse devocional, que é a minha mudança, né, da casa que eu morava, da minha casa própria, para essa casa que eu moro hoje, que é uma casa alugada. Eu vejo muitos comentários das inscritas aqui falando: Elizabeth, por que você mudou? O que foi que aconteceu? Você é louca? Já teve gente que, tipo, em outras palavras, né? Mas queria dizer isso: tu é doida? Tu saiu da tua casa, a tua cozinha é maravilhosa para tu vir para cá e tal. Mas, gente, as coisas do Senhor, quando Deus quer fazer na vida da gente, é tipo assim: você não explica, você vive. Você não consegue explicar, mas eu vou tentar trazer para vocês um pouco do que a gente estava passando, do que a gente estava vivendo, para que vocês venham entender, né? Mas antes, eu gostaria de fazer só um minutinho de oração contigo, porque eu sei que tu tá precisando de uma oração. Tu precisa ou não? Porque eu preciso. Eu e a minha casa precisamos muito de oração. Então, vamos fechar os nossos olhinhos por um minutinho e vamos nos ligar com Deus, amém? Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de contar as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu quero te agradecer por essa vida que está assistindo esse vídeo. Pai, que o Senhor venha, Pai, encontrar um cantinho no coração dessa vida, Pai. Que o Senhor venha preencher todas as lacunas, Senhor, da vida dela, da vida dele, que o Senhor venha renovar as forças, que o Senhor venha refrigerar a alma, e que essa palavra, Senhor, que vai ser ministrada nesse momento, que venha falar conosco, não só com quem está assistindo esse vídeo, mas fala comigo, papai. Faz a tua vontade e o teu querer, Senhor, e continua conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Eu só posso dizer a vocês que Deus tem feito grandes coisas, coisas assim que eu nunca ia imaginar na minha vida, né? Mas para não ficar só nas palavras, eu vou contar o testemunho do que a gente vinha passando. Quem já me acompanha aqui há algum tempo aqui no canal sabe das adversidades que eu vim enfrentando e, tipo assim, nem tudo a gente posta aqui, né, no canal. Só que, tipo, tinha coisas que a gente passava, eu e meu esposo, que eu não queria passar para vocês aqui, porque assim, podia ser que alguém assistisse o vídeo e dissesse assim: ah, Elizabeth tá falando essas coisas pedindo dinheiro. E eu não sou esse tipo de pessoa, né? Então, assim, tem 2 anos que eu estava desempregada, só o meu esposo trabalhando. Meu esposo é pedreiro, ele é autônomo, né? E por esses 2 anos, Deus tem cuidado de nós, Deus tem zelado. Já vai fazer 8 anos que nós estamos aqui no Ceará, né? E grandes coisas verdadeiramente o Senhor tem feito por nós. Só que nesses últimos 2 anos as coisas foram ficando mais difíceis, porque eu parei de trabalhar, só ficou meu esposo, depois dessa abençoada dessa enfermidade que acometeu a terra. E essas vacinas, né? Eu não sei vocês aí, mas eu tive várias reações adversas, né? Inclusive essas veias das minhas pernas, varizes. Teve dia de tipo eu ficar 15 dias sem conseguir fazer nada em casa, só levantar mesmo para botar as panelas no fogo, fazer o almoço. E depois eu corria me deitar, porque eu sentia muita dor nas minhas pernas. E antes eu não tinha isso, né? Então eu atribuí a isso. Não sei se é, se não é, eu não sou antivacina, mas enfim. E aí o que acontece, gente? Tava com essa enfermidade, lutando. Eu creio que Jesus vai me curar em nome de Jesus, por isso que eu digo que tava, né? Só que aí do mês de novembro pra cá, novembro de 2024 pra cá, as coisas ficaram muito difíceis, né? Na nossa casa, lá onde a gente morava. Ficou difícil, porque só meu esposo trabalhando, as contas, né?
água, luz, gás, a compra do mês. Inclusive, a gente estava fazendo compra do mês a cada 2 meses. E eu tentando economizar, tentando fazer aquele reboleixo para manter as coisas em ordem, né? Mas cada vez as coisas ficando mais difíceis. E aí, o que é que acontece? Quando chegou no mês de novembro, as coisas foram ficando bem difíceis, né? Inclusive, Deus usou umas inscritas aqui do canal para me abençoar, para me ajudar a comprar a meia compressiva que fala, né? Que ela vem até o meio da coxa. E é primeiramente Deus, né? Primeiramente Deus e segundo vocês que me ajudaram, que eu estou conseguindo trabalhar, porque eu passo a maior parte do tempo em pé, né? Eu só sento na hora do almoço. Eu tenho 1 hora e meia de almoço, então eu almoço. Às vezes eu deito lá no chão e coloco as pernas assim pro alto na parede, sabe? Para poder o sangue circular melhor. E essas meias têm me ajudado muito, então glória a Deus por isso, que o Senhor abençoe e retribua na vida de vocês. Então assim, eu não quis trazer essa situação financeira que a gente estava passando para o canal, porque eu não queria que as pessoas pensassem que eu estava contando, ou fazendo choradeira, pedindo dinheiro. Eu não queria que ninguém dissesse isso comigo, né? Por isso que eu não trouxe. E aí quando foi no mês de janeiro, eu lembro que chegou um dia que a gente tinha meio quilo de arroz para a gente comer. E nesse dia eu falei, Deus, eu vou falar com uma pessoa. Comecei a orar e Deus me mostrou uma pessoa que é uma missionária, que é de outro ministério. E aí eu falei com ela, não é do mesmo ministério que eu, né? Eu falei com ela, pedi uma ajuda e ela disse que ia ver o que ela conseguia arrumar para mim. E aí ela foi e disse que ia arrumar, né? Ia ver o que ela conseguia arrumar de alimento, essas coisas. Aí ela disse, se eu não conseguir arrumar, eu vou orar para Deus enviar. Eu disse, amém. Aí no outro dia, gente, tem uns barulhos aqui, mas aqui é inevitável gravar sem barulho nenhum, infelizmente. Mas Deus vai preparar, né? Um microfonezinho, alguma coisinha assim para melhorar. E aí ela foi, no outro dia ela levou essa cesta lá em casa, levou bastante alimento. Foi ela, a mãe, o marido dela, o filho. Levaram umas coisas que deu mais ou menos uns 15 dias pra gente, né? E meu esposo, gente, ele sempre trabalhou. Meu esposo é pedreiro, sempre trabalhou desde os 12 anos que ele trabalha, né? Enfim, ele não gosta de ficar parado, ele não gosta de ficar em casa. Inclusive hoje mesmo, graças a Deus, Deus preparou um bico de um dia e ele foi, né? E eu louvo a Deus por isso, porque ele é uma pessoa muito esforçada. Eu creio que Deus já fez muitas coisas na vida dele, Deus vai continuar fazendo. Tem algumas coisas que precisa se libertar, assim como eu preciso, como você precisa, né? Porque quando a gente tiver 100%, minha filha, Jesus leva nós para nós não se contaminar com as coisas desse mundo. Mas enfim, ele é um homem muito dedicado, esforçado e trabalhador. Mas eu confesso que quando as coisas a gente acha, né, que a gente está no controle, na verdade a gente nunca está, quem está é Deus. Quando a gente começou a ver que as coisas estavam saindo do nosso controle, a gente começou a se desesperar, né? Querer ficar atribulado. Meu esposo, às vezes, eu ia conversar com ele, eu via que ele enchia os olhos de lágrimas preocupado, né? E eu disse, tenha calma que Deus está no controle. E aí Deus começou a falar comigo, Deus usou um vaso num culto de senhoras e falou para mim assim que... E essa pessoa, o vaso que a gente fala é uma pessoa, né? Deus usou essa pessoa, veio até mim, falou em línguas e falou para mim que eu ficasse em silêncio. E eu estava passando uma adversidade. E além desses problemas que eu passava em casa, eu estava passando uma situação bem difícil com uma pessoa, não da minha família, né? Mas de outro ciclo, digamos assim. Onde eu estava orando a Deus para sair dali daquela situação. E o Senhor disse que era para eu calar, que ele ia pelejar por mim e que quando chegasse o tempo eu ia entender porque ele ia me dar um sinal. Isso foi no mês de dezembro. Quando foi em janeiro, foi essa situação difícil, sem alimento, eu pedi uma cesta, a mulher veio e doou. E aí eu falei com ela, eu digo, será que lá no lugar tal, que é onde eu estou trabalhando, será que não tem uma vaga? Ela disse, eu vou falar com o pessoal para ver. Aí conversou com o pessoal, conheci dela, e aí surgiu essa vaga para trabalhar de cozinheira e fazendo a limpeza lá do espaço lá do lugar. E ela disse, tu quer? Eu digo, quero. Eu digo, agora eu não sei fazer essas comidas cheias de chiqueza não, né? Eu sou muito simples, muito... assim, não sei. Mas eu aprendo. O que quiser me ensinar, o que puder me ensinar, eu estou disposta a aprender. E aí, um belo dia, eles marcaram uma entrevista para mim. Só que olha como é que Deus faz as coisas. Ao invés de eu ir até lá para eles me entrevistarem, a menina entrou em contato dizendo que ia na minha casa. Porque a diretora veio de outro lugar, que não mora aqui no Ceará, no Juazeiro do Norte, e que ela ia vir na minha casa, que ela ia conhecer o bairro e vir me conhecer. Eu digo, tá bom. E Deus já tinha falado comigo no mês de dezembro, não sei se vocês vão entender o contexto, mas esse pessoal lá desse lugar que eu estou trabalhando, eles estavam procurando uma casa maior para alugar, para colocar o pessoal que trabalhava nessa outra casa, nessa casa maior. Aí eu pensei comigo, só eu e Deus, eu falei assim, se eles quisessem alugar a minha casa e meu esposo concordasse, eu alugaria. E aí, só que eu guardei pra mim, eu digo, isso deve ser coisa da minha cabeça, loucura, né? Não tem aqueles pensamentos assim,
que você pensa e diz, não, isso é loucura. Só que aí, quando foi nesse dia, eles vieram na minha casa, quando eles chegaram na porta, uma das meninas falou assim, a gente veio aqui alugar a tua casa. E nesse mesmo dia de manhã, eu pensei o mesmo pensamento, que se eles quisessem alugar a minha casa e meu esposo concordasse, eu alugaria. Só que eu guardei pra mim, assim, só eu e Deus, eu conversando com Deus, né? E a gente estava numa situação bem difícil, gente, bem difícil financeiramente. E aí, eu sei que eles entraram, a gente conversou e tudo, aí as meninas falaram de novo, aí eu disse, é brincadeira? Elas disse, não, é verdade. Aí eu disse, pois eu tenho coragem, se vocês quiserem alugar, eu tenho coragem. Porque Deus já tinha falado comigo desde o mês de dezembro que eu não me apegasse a bens materiais, porque, minha gente, casa vai ficar, carro vai ficar, quando nós morrer, nem a mortalha que nós for vestir, não é nós que escolhe a roupa, não, sabe? Então, assim, tipo, isso Deus colocou muito forte no meu coração. E aí, eu não sei porquê, eu não sei. Em dezembro me deu um desejo de sair dali, de mudar para outro lugar, e eu não entendia. Eu digo, Deus, eu amo a minha casa, eu amo aqui o lugar, eu amo tudo, mas o trabalhar de Deus não é o nosso, né? E aí, o que acontece? Elas falaram, não, já que você falou, então vamos olhar a casa. Aí olharam a casa e tal, eu digo, mas eu preciso conversar com meu esposo. Porque tudo que eu faço em concordância com ele. Pode ser que alguém diga assim, é muito submissa, mas ela é besta, é isso. Não, mas quando um casal ele tem concordância, ele tem comunhão, a família cresce junto. Agora, se um pensa de um jeito, outro pensa do outro, fica naquele cabo de guerra, puxando, não vai para frente, né? Então eu procuro sempre chamar meu esposo, conversar, perguntar. Aí eu sei que eles foram embora, ela já falou que eu estava contratada, que dava certo trabalhar lá e tal, eu digo, tá bom. Aí quando meu esposo chegou, eu fui conversar com ele, né? E aí de primeiro instante assim, ele disse, não amor, tu é doida, a nossa casa já tá tudo pronto, já tá tudo no jeito, a gente sair daqui e tal. Aí eu disse, não, mas Deus vai preparar tudo. Vamos orar e vamos, né? Aí, e ele meio resistente, aí eu mandei mensagem pra menina, aí falei que talvez ele não concordasse, mas que eu ia tentar conversar com ele. Ela disse, não, se ele não concordar não tem problema, não se preocupe. Só que aquilo queimava dentro do meu coração de uma forma que eu não sei explicar para vocês. E aí eu comecei a orar, a falar com o Senhor. E no meu pensamento, assim, eu idealizei a casa que eu queria. Igual essa casa aqui. Depois eu vou gravar um tour para vocês aí, que eu nem gravei ainda, né? Com todos os móveis, as coisas, mas enfim. Desse jeitinho que eu idealizei, que eu mentalizei, eu falei pro Senhor que eu queria, o Senhor, ele fez. Só que aí o que acontece? Quando meu esposo concordou, eu comecei a andar aqui no bairro, andando, porque é no mesmo bairro que eu morava, só que já é na divisa com outro bairro, onde eu estou morando hoje, né? E aí eu comecei subir rua, descer rua, subir rua, e eu levei Miguel, e Miguel dizendo que estava com sede. E aí me veio aquela palavra dizendo, você não precisa correr atrás de bênção, porque elas te alcançarão. Eu fui até no bairro vizinho aqui onde o meu tio mora e não achei casa, não achei nada. Eu digo, Senhor, se for para ser, o Senhor vai preparar tudo. Aí eu tirei a ansiedade do coração, entreguei nas mãos do Senhor. E aí quando foi um belo dia, a gente estava trabalhando no outro prédio, né, que são 2 prédios, eu estava trabalhando no outro, no maior com o pessoal, e chegou uma mulher e aí ela começou a falar dessa casa que estava para alugar, se o pessoal não queria e tal. E aí quando eu conheço a dona da casa, o filho dela já estudou com meu filho, para vocês verem como é o mistério do Senhor. Houve até um atrito entre eles, mas a gente intermediou, né, e acabou tudo bem. Desentendimento, coisa de adolescente, na época o Eduardo estava no 9º ano. E aí eu digo, tá vendo como é que Deus faz as coisas? Se eu tivesse ido discutir com a mulher por conta de besteira de menino, não teria dado certo. Então tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E quando a gente anda ligado, conectado com Deus, Deus ele vai dando estratégia. E aí o que acontece? Fica aí no vídeo, mulher, até o final. Você estava perguntando? Eu sou detalhista, igual a minha mãe. Minha irmã disse que mãe começa. Quando eu acordei, tirei a remela do olho, escovei os dentes, porque eu tô mais ou menos por aí. Mas enfim, falei com a mulher, ela mandou eu vir pegar a chave do vizinho, vim olhar a casa. Gostei da casa. A casa não estava do jeito que está hoje, não estava com essa pintura. A casa era toda verde, toda pintada de verde. O reboco da casa estava caindo, as paredes estavam tudo caindo. Só que não deu para eu gravar para vocês a reforma, essas coisas, né? Porque eu estava trabalhando demais, estava muito corrido. Aí não deu, teve essa mudança do outro prédio lá para onde é a minha casa, né? E o Senhor me colocou como Joquebede. Quem conhece a história de Joquebede aí sabe que Joquebede colocou Moisés no cestinho, né? Colocou no rio e o Senhor guiou aquelas águas para que Moisés chegasse até a filha do faraó, né? E quando ela achou aquele cestinho com aquela criança, Miriam, que ia acompanhando o cestinho pela beira do rio, só de butuca, né? Escutou ela dizendo, eita, eu preciso arrumar uma mulher para amamentar, para cuidar dessa criança, porque ela adotou o menino como filho. E aí Miriam disse, eu conheço uma mulher,
Eu conheço. Aí Joquebede, né, cuidou do filho dela, não sei se foi por 3 anos, se não me engano foi 3 anos, recebeu salário, gente, para cuidar pelo filho, para cuidar do filho dela. Então, assim, Deus está fazendo exatamente isso comigo, né? Eu aluguei minha casa para eles, para o pessoal lá. Aí fizemos a mudança. Hoje eu cuido da minha casa, eu que limpo lá, eu que faço a comida, eu que organizo as coisas. Só para vocês entenderem, né? E eu estou muito feliz e muito grata ao Senhor. Ah, Elizabeth, mas você não tem besteira porque está trabalhando fazendo limpeza? Tenho não. Eu não faço limpeza na minha casa, não lavo banheiro, não lavo roupa, não faço essas coisas, então não cai a nossa mão. É como diz o ditado do Matuto, feio é roubar e não poder carregar. Então, assim, a gente ganhar o dinheiro da gente honestamente, pra mim tá bom demais, né? Ver os meus filhos ter o que comer, ter um pão, ter uma bolacha, ter um leite, porque tinha dia que eles pediam leite e não tinha, né? E o Senhor me mandou ficar em silêncio, até o tempo que Ele me deu um sinal e me mostrou para quem era que era para eu pedir, né? Então, assim, é por isso que eu saí da minha casa, né? Porque eu tô cuidando da minha casa. Quem vai cuidar melhor do que eu, né? Como a minha própria chefe disse, quem vai cuidar melhor da casa do que você, que é a dona? Então, em tudo eu vejo a mão do Senhor cuidando, zelando, né? Então, assim, descansem o coração de vocês, gente. Vocês que estão preocupados. Ah, Elizabeth, mas sua cozinha era linda, maravilhosa. Continua lá, minha filha. E agora eu estou limpando ela só com produtos UAU. Não é nem UAU, é Veja. Porque eles compram os melhores produtos para estar passando o balcão. O balcão tá lindo, espelhando. Eu não posso gravar lá, tá? Porque como é ambiente agora de trabalho, infelizmente eu não posso. Mas assim, eu queria trazer isso para vocês, para que vocês entendessem, porque eu sei que tem muita gente se questionando, né? E eu tô aqui até o dia que Deus quiser. Se Deus disser, volta para sua casa, eu volto para minha casa. Se Deus disser, vai lá para Pernambuco, eu vou para Pernambuco. Vai para Bahia, vai para onde Deus mandar, minha filha. Eu estou aqui na dispensação do Senhor. Eu decidi dizer sim para Jesus. E a partir do momento que eu levantei minha mão e disse sim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Em que sentido? Eis-me aqui, Senhor, eu vou me levantar. Porque não tem um ditado que diz assim, se tu se levantar o velório acaba? Pois é mais ou menos por aí. Porque nós mulheres somos a coluna da nossa casa. Então, eu, coluna, eu tava como se eu estivesse me escondendo, é como se eu tivesse, sabe? Quanto mais eu dizia, eu não vou porque minhas pernas tá doendo, eu não vou, mas eu passava prova, luta, e essas pernas doíam, e era aquele rebuliço. E eu não sei se é essas meias ou se é o próprio Deus, eu vejo que é o próprio Deus, mas através dessas meias, que eu não canso de dizer, que Deus abençoe vocês que me deram essas meias, viu, minha filha? Porque eu vou te dizer, o remédio santo, como diz aqui no Ceará. Eu trabalho o dia todinho, eu não sinto uma dor na unha. Mulher, e eu ficava em casa e eu vivia morrendo de dor nas pernas, acredita? E outra coisa que eu vou dizer a vocês, né? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. E ó, depois que eu comecei a trabalhar, sim, vendi até meu fogão para eles, né? A menina comprou o fogão. Mas depois, se eu voltar para lá, Deus me levar de volta para lá, eu compro outro fogão. Mulher, ó, e não esquenta a cabeça com isso, eu não tô nem aí para essas coisas. Mas assim, depois que eu estou trabalhando, eu já consegui fazer minha compra do mês, que vocês já viram aí no vídeo, né? Meus filhos têm o que comer, o que mais? Deus já tem feito tantas coisas, sabe? Deus tem feito maravilhas, eu não sei nem explicar. Então assim, você que tá aí com medo de dizer sim para o Senhor, de dizer sim pelo chamado, talvez essa sua resistência, como assim foi para mim, né? Eu estava esperando ali a cirurgia, botei o foco nessa cirurgia e tirei o foco de Jesus. E o Senhor só olhando. Mulher, eu estava aqui gravando, mas passou uma moto aqui no Poropopó, eu tive que parar. Mas como eu estou dizendo aqui para você, você é que nem eu estava assim, eu estava com meu foco nessa cirurgia, botei o foco nessa cirurgia, tanto que meus vídeos eram só sobre varizes, sobre essa cirurgia. Por mais que eu fazia faxina nas coisas, mas quase todo vídeo eu tocava nesse assunto, porque era uma coisa que estava me incomodando, né? E eu acho até porque é questão de estética, quando a gente olha para as pernas, que a gente vê essas veias estufadas, mulher, ninguém merece, mas enfim. O importante é estar vivo, como dizia meu avô, né? Nós não estamos vivos, então o resto é detalhe. Então tira o foco do problema, tira o olho, né, do problema, coloca teus olhos em Jesus, começa a confiar nele, começa a aceitar o que ele tem para você, porque a partir do momento que eu aceitei, Deus tem mudado a nossa história, né? E verdadeiramente grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Então, para fechar com chave de ouro, né, esse testemunho, né, graças a Deus que o Senhor tem feito maravilhas, eu queria te convidar para a gente fazer uma oração, né? E você se desconectar, se desprenda de tudo que está lhe preocupando, lhe atribulando, feche seus olhos e se ligue com Deus. E nesse momento que a gente estiver orando, apresenta para o Senhor a tua causa, tá bom? Aquilo que para você, assim, aos teus olhos é impossível, porque para Deus não é nada, viu? Fecha os teus olhos, se liga com Deus
e fala. Se você não quiser verbalizar, mas fala em pensamento com o Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pelas maravilhas que o Senhor tem feito por nós, na minha vida, na vida dessa pessoa que está assistindo. Pai, pela tua fidelidade, a tua misericórdia, o teu cuidado, Senhor, que não tem fim, Senhor. Pai, eu quero te agradecer por tudo, Pai. E eu quero te pedir, Senhor, vai tomando agora esse pedido de oração que essa pessoa está fazendo aí do outro lado. Jesus, eu não conheço, eu não sei quem é, nem como é, nem o que essa pessoa precisa, mas tu conheces. Porque a tua palavra diz que tu é um Deus de perto, tu é um Deus de longe. Então, papai, que o Senhor venha, Senhor, nesse momento, alcançar essa pessoa com o teu amor, a tua misericórdia. Pai, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha encher do teu Espírito Santo, que o Senhor venha dar graça. Senhor, se for uma porta de emprego, Pai, que o Senhor venha abrir, em nome de Jesus, conforme a tua vontade. Senhor, se é uma cura de alguma enfermidade, de um câncer, de uma lepra, da AIDS, da depressão, da ansiedade, Senhor, cura hoje, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que essa vida venha ter um encontro verdadeiro contigo e para que ela venha entender, Senhor, que não há outro caminho, Senhor, a não ser o teu, que não há outro caminho, Senhor, a não ser a tua vontade. Pai, eu oro aqui agora e eu te peço, visita o lar dessa pessoa, visita os familiares, visita o esposo, a esposa, visita os filhos. Deus vem guardando essas famílias, vem livrando de todo mal. Pai, guarda as nossas crianças, livra as nossas crianças do homem mau, do homem sanguinário. Guarda os nossos jovens, Senhor, que são os futuros profetas do amanhã. Deus vai tomando a tua serva, a irmã Maria, Senhor. Se eu não me engano, é a irmã Maria Gomes. Ela sempre está aqui assistindo os meus vídeos e ela sempre pede, Senhor, para orar, para que o Senhor prepare, para que ela venha embora aqui para o Ceará. Jesus, se for da tua vontade e do teu querer, Senhor, que o Senhor venha preparar. Que esse ano seja o último ano que ela passa naquele lugar. Pai, que o Senhor venha preparar um emprego para o genro dela, que o Senhor venha abrir as portas na vida dela também, preparar a casa. Senhor, que o Senhor venha preparar tudo. Que o Senhor venha surpreender a tua serva, assim como o Senhor tem surpreendido a minha vida também. Deus, eu te apresento as tuas filhas, Senhor, que tem, Senhor, assistido esses vídeos, que tem curtido esses vídeos, que tem comentado, as tuas filhas, Senhor, que tem tido um carinho especial por mim e pela minha família. Jesus, eu não posso retribuir porque eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho a minha fé, Jesus, e eu creio que o Senhor vai visitar essas mulheres ainda esse ano, que vai descer um renovo, Senhor, um refrigério sobre a vida delas. Pai, que o Senhor venha tirar toda a ansiedade do coração das tuas filhas. Que o Senhor venha alegrar elas, Senhor. Alegrar os teus filhos também, Senhor. E que quando terminar esse vídeo, Pai, que o Senhor venha mostrar para elas com quem elas têm que compartilhar. Que o Senhor venha falar, Papai, no profundo, no oculto e no escondido. Pai, é assim que nós te oramos e nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você gostou desse vídeo, mulher, já vai curtindo aí, se tu não curtiu ainda. Compartilha pelo menos com 3 pessoas. Pessoas que você sabe que precisam ouvir esse testemunho, que precisam ouvir um pouquinho dessa palavra, que precisa receber essa oração, tá bom? E se você quiser deixar um pedido de oração, já comenta aqui embaixo o seu pedido de oração. Se quiser deixar um testemunho também, ou um versículo para me ajudar, para edificar a minha vida, eu serei muito grata. Então eu quero te agradecer por ter ficado até o final, que Jesus te abençoe, que Jesus renove as tuas forças e você nunca baixe a sua cabeça, nunca olhe nem para a direita nem para a esquerda, olhe só para o Senhor, olhe só para Jesus, porque é dele que vem o teu socorro, é dele que vem a tua fortaleza, né? Ainda que tudo pareça perdido, mas há uma saída, né? Nós servimos ao Deus do impossível. Eu creio que Deus, nesse dia de hoje, Ele vai fazer o impossível por você. Um cheiro bem grande, que Deus abençoe a tua vida. Fica na paz do Senhor Jesus e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus.